Olá, meninos e meninas de todo o Brasil. Aqui é o Vitor da Biovital. Sejam muito bem-vindos de volta a essa série de vídeos que a Biovital está lançando, especialmente a vocês, farmacêuticos e prescritores, mas todo mundo que quiser promover saúde, aprender um pouco mais, pode assistir esse vídeo sem problema nenhum, beleza? Hoje estamos aqui para falar sobre uma revolução quando se trata de saúde intestinal e imunidade. Eu estou falando do Microbiomex. O Microbiomex é uma exclusividade da Biovital no mercado brasileiro. Ele vem diretamente dos Países Baixos, lá da Europa, para melhorar esse teu intestino bichado aí. Brincadeiras à parte, pessoal, o Microbiomex é um flavobiótico inovador e ele vai te surpreender. Nesse vídeo aqui, minha intenção, além de introduzir na vida de vocês o Microbiomex, é mostrar realmente a importância do nosso intestino, na verdade dos nossos intestinos, né? Para isso, eu vou começar mostrando as principais doenças envolvidas, que são bastante comuns, a gente ouve muito falar, colites, Crohn. Depois vem o segredo de tudo, a microbiota intestinal. Cada vez mais estão descobrindo mais e mais conexões entre a microbiota e outras partes do metabolismo. Desde uma simples diarreia até uma síndrome metabólica grave, o centro de tudo pode ser a microbiota intestinal. Antigamente era chamado flora intestinal, né? Mas hoje o termo mais comum é microbiota mesmo. Também vamos falar um pouco sobre como o sistema imunológico está conectado ao intestino. Como ter uma barreira intestinal fortalecida pode te proteger de inflamações e infecções. Após essa introdução, nós teremos preparado o terreno, né, para então falar do nosso Microbiomex. Vou mostrar para vocês esse novo conceito de flavobiótico. O que é isso? De onde ele vem? Aí vou mostrar o Microbiomex. O que ele faz? Vou mostrar o modo de ação, que já adianto, ele possui uma dupla ação. O Microbiomex é duplamente eficiente para o seu intestino. Depois vou mostrar os estudos clínicos feitos com o produto, comprovando a eficácia. E por fim, vou deixar algumas sugestões de fórmulas para vocês utilizarem em suas farmácias ou prescreverem para os seus pacientes, beleza? Vamos começar falando então sobre o nosso intestino e as doenças inflamatórias mais comuns associadas a ele. Os nossos intestinos são importantes órgãos do sistema digestório. Acho que a maioria de vocês sabe onde eles estão localizados, né? Mas mesmo assim, coloquei essa figura para fixar na memória de vocês. Eles podem ser primeiramente divididos em intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado começa logo após o esfíncter pilórico do estômago, dando início ao duodeno, depois jejuno e ilho, e por fim aos colos do intestino grosso. Os intestinos possuem as funções de completar a digestão, de absorção e de secreção. Mas calma, né? O que é isso? O intestino delgado ele secreta o chamado suco entérico, que é rico em enzimas e ajuda na digestão. É no intestino delgado que nós encontramos as microvilosidades intestinais, que possuem uma superfície de contato absurda que serve para a absorção dos nutrientes. Nessas microvilosidades existem vários tipos de células, né? Cada uma com uma determinada função. Não nos convém aqui aprofundar muito nesse assunto, é um assunto bastante extenso. A maior parte da tão falada microbiota intestinal se encontra na primeira porção do intestino grosso, que é o seco. Porém, ela é distribuída ao longo de todo o trato intestinal. No intestino grosso, então, é reabsorvido parte da água da digestão, formando assim o bolo fecal para ir ser eliminado posteriormente. Agora que nós já vimos resumidamente a localização e as principais funções dos intestinos, podemos ver as principais doenças inflamatórias intestinais, a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Muito tem se falado dessas duas doenças. São doenças autoimunes, ou seja, o sistema imunológico de pacientes com essas doenças responde de forma inapropriada ao trato intestinal, causando inflamações crônicas. A colite ulcerativa, que em sua forma mais comum é a retocolite, é caracterizada pela inflamação da camada superficial do cólon e se inicia no reto. Já na doença de Crohn, a inflamação acomete todas as camadas da parede intestinal, mas o que a gente mais vê é a inflamação da porção final do intestino delgado, né, o íleo. Aqui temos um breve histórico das doenças inflamatórias intestinais em todo o mundo. Em 1875, temos o primeiro uso da expressão colite ulcerativa. Porém, só em 1950 as doenças inflamatórias intestinais
foram realmente reconhecidas como doenças. Então, a gente vê que é um assunto relativamente recente. A partir de 1960, começou a se perceber uma alta prevalência dessas doenças, cada vez mais casos. E atualmente, após os anos 2000, são doenças globais com prevalências crescentes. Ou seja, é um assunto preocupante que todos nós temos que nos atentarmos e prevenirmos agora. Esse é o momento. E para as pessoas mais atentas aqui, pode ver que esses tipos de doenças começaram a surgir após os períodos de Revolução Industrial e que cresceram ainda mais com a globalização, com o mundo globalizado. Então eu pergunto para vocês, vocês acham que esse nosso estilo de vida atual tem alguma influência nisso? Certamente que sim, né? Vamos dar só uma olhadinha de como que é a distribuição mundial dessas doenças. Dá para notar que as regiões de maior incidência são a América do Norte e a Europa. Acreditava-se que a suscetibilidade a essas doenças era principalmente genética. Porém, saíram alguns estudos mais recentes e mostraram que os fatores ambientais contribuem muito mais para o desenvolvimento dessas condições do que propriamente a genética. Por exemplo, a dieta, a poluição, o sedentarismo, o estresse. Aí a gente já pode associar o porquê desses países mais desenvolvidos apresentarem maior incidência dessas doenças, não é mesmo? No Brasil, para a gente ilustrar, as doenças inflamatórias intestinais atingem 13,25 em cada 100 mil habitantes, sendo desses 53,83% de doença de Crohn e 46,16% de retocolite ulcerativa. Esses dados, pessoal, eu tirei de um review da Nature, esse que está aqui embaixo. Quem quiser dar uma olhadinha depois, é super completo, viu? Recomendo. Mas vocês devem estar me perguntando, e os sintomas? Bom, os sintomas dessas duas doenças, eles são um pouco comuns entre os dois, entre si, Ambas causam diarreias recorrentes. Na retocolite, geralmente a diarreia é com muco e com sangue e pode dar dor anal. Já na doença de Crohn, é comum ter dores abdominais e pode ter febre. Mas claro que se você apresentar um desses sintomas, o mais correto é você consultar um médico, sem dúvidas. As causas para essas doenças ainda não são totalmente compreendidas, mas já se sabe que existem fatores que causam influências. Como eu comentei antes, tem a suscetibilidade genética, fatores ambientais podem influenciar, como eu falei, a dieta, o cigarro, a higiene, estresse, sedentarismo. E olha só, a microbiota intestinal. Eu não disse que a microbiota era o segredo de tudo? Mas, Vitor, e a síndrome do intestino irritável? Você esqueceu? Calma, gente, não esqueci não. Eu ainda não falei nela porque ela não é classificada como uma doença inflamatória. A síndrome do intestino irritável, na verdade, é uma disfunção do trato intestinal, mas ela não está associada a problemas estruturais ou a anormalidades bioquímicas, como é o caso dessas outras doenças que eu apresentei. A síndrome do intestino irritável é bem menos grave que a colite ulcerativa e que a doença de Crohn. Ela é caracterizada principalmente pelo desconforto abdominal, pelo inchaço e irregularidades nas fezes, diarreias. Muitas vezes ela está associada a outras comorbidades, como enxaqueca e até mesmo depressão. Então é uma doença multifatorial. A fisiopatologia dessa doença ainda está longe de ser entendida, ainda tem muito estudo sobre isso. Mas existem algumas coisas que já são conhecidas, como por exemplo, sabe-se que há um aumento na sensibilidade dos nervos intestinais, o que acaba causando certas contrações anormais e limitando o movimento do intestino. Além disso, várias outras anormalidades, como disbiose, ativação imune, expressão gênica alterada, foram associadas a essa síndrome do intestino irritável, tá bom? Aqui temos um mapa da prevalência. Podemos ver que, nesse caso, o Brasil já é mais afetado. Isso é decorrente de vários fatores de risco. Como eu disse, é uma doença multifatorial. Inclusive, pessoal, um dos fatores de risco mais bem estabelecidos para a síndrome do intestino irritável é o sexo feminino. Pois é. Quem quiser investigar mais a fundo sobre a síndrome do intestino irritável, eu recomendo fortemente a leitura dessa revisão da Nature aqui. É simplesmente sensacional, sério. Os caras abordam desde a epidemiologia até cada mecanismo detalhado da patofisiologia. Olha só, eu vou dar um spoiler no que tem nesse artigo para vocês. Os autores fazem uma super correlação da síndrome do intestino irritável com várias comorbidades, inclusive depressão e ansiedade.
Além disso, olha esse esquema aqui, dos principais mediadores nessa patofisiologia. Incrível, né? E o melhor de tudo, gente, esse artigo é de graça, não precisa entrar com site russo não, viu? Finalmente, chegamos na microbiota intestinal. Ela, então, que pode influenciar várias outras funções fisiológicas. Resumidamente, microbiota intestinal são as colônias de micro-organismos endógenos, ou seja, micro-organismos que vivem dentro do nosso trato gastrointestinal. Podem ser bactérias, fungos, leveduras e até mesmo vírus. Nós herdamos essa microbiota principalmente das nossas mães, né? Essa colonização se inicia no momento do parto. Claro, né, que nós vamos modulando essa microbiota ao longo da nossa vida. E aí que tá. Temos que saber modulá-la de maneira benéfica à nossa saúde. Como eu disse, recentemente está se descobrindo várias associações fisiológicas à microbiota intestinal, mas algumas funções já são conhecidas. Podemos citar a fermentação de componentes indigeríveis na alimentação, como as fibras, por exemplo. A microbiota também é responsável pela síntese ou conversão de várias vitaminas, que são essenciais ao nosso organismo. Na verdade, não só vitaminas, né? Vários outros compostos importantes são sintetizados com a ajuda da microbiota intestinal. Ela também ajuda na degradação de compostos tóxicos. Mas o destaque aqui, pessoal, vai para a função imunológica. Você imaginava que micro-organismos dentro de você ajudavam na sua imunidade? Pois é. A microbiota cria um ambiente competitivo para outros micro-organismos no seu intestino, ou seja, ela não permite que eles se desenvolvam. Inclusive, ela produz antibióticos e outros compostos que são capazes de eliminar esses patógenos. Além disso, certas espécies do microbioma intestinal são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, o acetato, o propionato e o butirato. Esses compostos, principalmente o butirato, servem como fonte de energia para as células epiteliais intestinais. Isso ajuda na produção de muco e, consequentemente, no fortalecimento da barreira intestinal, que é super importante para a nossa imunidade. Então, a microbiota intestinal, em uma pessoa saudável, né, está em homeostase com o sistema imunológico, né? Ou seja, ela ajuda a estimular e a regular a imunidade. Só que essa população de micro-organismos é facilmente impactada com o nosso estilo de vida. Coisas como a dieta, a higiene, antibióticos, são fatores que alteram a composição da microbiota intestinal. Essa alteração, se for de maneira significativa, pode levar a um quadro mais sério de disbiose. O que é disbiose? Disbiose é esse desbalanço da microbiota, no qual há uma modulação seletiva a certas linhagens que não são benéficas ao organismo, que não são capazes de sintetizar os compostos necessários à nossa saúde. E pior ainda, que não ajudam a manter a integridade da barreira intestinal e que podem produzir compostos capazes de desencadear uma resposta inflamatória, por exemplo, gerando uma série de problemas aí. Aqui só está ilustrando melhor para a gente o que acontece com uma pessoa com desbiose, que pode ainda acabar desenvolvendo obesidade ou até mesmo síndrome metabólica. Então, uma pessoa com desbiose vai possuir uma menor diversidade no microbioma intestinal, não vai ter uma produção de ácidos graxos de cadeia curta de maneira adequada, o que vai prejudicar a integridade das proteínas tight junctions aí, vai ter um aumento da inflamação, pode desenvolver resistência à insulina, entre vários outros prejuízos à saúde. E será que a microbiota intestinal tem relação com o controle do peso? Será que existe alguma relação? Vocês, nessa altura do campeonato, já devem saber que sim, né? Acabamos de falar que a microbiota desbalanceada pode gerar resistência à insulina, que é uma das coisas que alavanca o ganho de peso, né? Mas, além disso, existe uma relação hormonal. Os ácidos graxos de cadeia curta, aqueles lá, o acetato, o propionato e o butirato, podem modular a secreção dos hormônios PYY e grelina, ajudando a aumentar a saciedade e diminuir a ingestão calórica. E se vocês se lembram, quem produz esses ácidos graxos de cadeia curta são as bactérias benéficas da microbiota. Tá aí mais um motivo do porquê é tão importante cuidarmos da microbiota intestinal. Eu espero que eu já tenha colocado na cabeça de vocês que nosso intestino é muito importante para o nosso sistema imunológico. Se eu ainda não conseguir, eu vou tentar mais um pouco agora, tá? Nosso intestino é repleto de células do sistema imunológico. Cerca de 70% das células de defesa do nosso organismo estão no intestino. Só com esse dado já dá para a gente ter uma noção da importância já.
Eu coloquei aqui essa imagem para ilustrar para vocês mais ou menos como que é a distribuição dessas células no intestino. Essa parte aqui, chamada de placa de Peyer, é um nódulo linfático, onde se concentram várias das células imunológicas, e ele é considerado um sensor do sistema imunológico. A imunologia do intestino é extensa, viu, pessoal? Eu não vou conseguir falar tudo aqui para vocês. E é por isso que vocês têm que me prometer uma coisa. Assim que acabar esse vídeo, vocês vão entrar no YouTube e assistir esse vídeo aqui, da Nature, sobre a imunologia da mucosa intestinal. Esse vídeo é perfeito, sério. Quem fez esse vídeo é um deus. Eu sou fã da Nature, né? Vocês viram. Mas, de verdade, assistam, é muito bom. Ele mostra certinho todas as etapas de sinalização, é bem bacana. Agora que já mostrei como o nosso intestino e a nossa microbiota são importantes, eu vou apresentar para vocês um aliado incrível que vai te ajudar na manutenção da saúde intestinal, o Microbiomex. O Microbiomex vem lá dos Países Baixos, né, a antiga Holanda, de uma empresa chamada Bioactor, que só trabalha com produtos de origem natural. Ele é um flavobiótico de primeira classe para a saúde intestinal e imunológica. Ele é extraído de duas espécies de laranja, de Citrus sinensis e de Citrus paradisi. Essas duas espécies já são bastante conhecidas devido aos seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e até emagrecedores. Mas essa abordagem nova, né, intestinal e imunológica, é totalmente inovadora da Biovital. E por que flavobiótico? Esse é um conceito novo e ele foi introduzido junto com o Microbiomex. Flavobiótico significa flavonoide, que é a categoria de compostos ativos do Microbiomex, mais prebiótico, que é uma das funções exercidas por esses flavonoides. E um dos grandes diferenciais, pessoal, é a dose. O Microbiomex é um prebiótico em questão de miligramas, não precisa tomar mais que isso para ter esse efeito. Os compostos ativos do Microbiomex são a esperidina e a isonaringina. Então, são duas flavonas glicosiladas das classes dos polifenóis. A padronização do produto é de 80% de esperidina e 5% de isonaringina. E como que ele funciona? O Microbiomex, como eu disse, possui uma dupla ação. Primeiro que, praticamente, todo produto atinge o cólon intacto devido à sua forma glicosilada. Então, você não precisa utilizar aquelas cápsulas gastroresistentes, nada do tipo. Assim, ele é metabolizado pela microbiota intestinal. Nesse ponto aqui, dois efeitos acontecem. O Microbiomex induz uma modulação da microbiota intestinal, seletivamente mantendo espécies de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Isso, como eu já falei para vocês anteriormente, serve como energia para as células intestinais, ajudando a manter a integridade da barreira intestinal e ainda diminuindo a inflamação. Ou seja, o resultado é um reforço do sistema imunológico devido a essa proteção da barreira intestinal. Esse aqui é o primeiro efeito. O segundo efeito é o efeito direto dos flavonoides ativos do Microbiomex. Eles atuam como antioxidantes no lúmen do intestino, eliminando radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Isso gera uma diminuição do estresse oxidativo naquele ambiente, diminuindo de maneira geral a inflamação intestinal. Então, o Microbiomex ajuda a manter a integridade da barreira intestinal por meio da modulação seletiva da microbiota, selecionando as espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, de butirato principalmente, e por meio da eliminação de espécies reativas de oxigênio que podem vir a provocar inflamações. Se vocês não acreditam em nada do que eu falei, agora vai ser minha salvação. Brincadeira, pessoal. Eu vou mostrar agora para vocês os estudos que foram feitos com o Microbiomex, tanto in vitro quanto em humanos, mostrando que realmente o produto traz resultados. Esse primeiro estudo in vitro foi realizado para investigar o metabolismo dos flavonoides do Microbiomex e quais eram seus efeitos. Ele foi feito utilizando esse aparelho aqui, que é o Chyme. Ele simula nosso ecossistema microbiano intestinal. Loucura, né? Foram administrados 500 mg de Microbiomex durante 3 semanas nesse aparelho. Após esse período, foi observada uma mudança na população de bactérias, com o aumento das bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Foi medido então o aumento desses ácidos, e aqui está nesses gráficos para vocês verem.
em todos os cólons do intestino houve aumento, provando então que o Microbiome-X é capaz sim de modular seletivamente a microbiota intestinal. Vamos ver agora os estudos clínicos feitos em humanos com o Microbiome-X. Nesse estudo, 50 participantes ingeriram 500 mg de Microbiome-X durante 12 semanas e foram avaliados quanto à composição da microbiota intestinal, concentração de ácidos graxos de cadeia curta e níveis de calprotectina, que é um marcador importante da resposta inflamatória. Depois dessas 12 semanas, pessoal, os participantes tiveram um aumento de 43,9% da população de Clostridium cluster 14A, que é uma das principais espécies produtoras de butirato do nosso intestino. Então dá para ver que foi um aumento bastante benéfico. Aqui mostrando o aumento de butirato propriamente dito. Houve, então, um aumento significativo de butirato no intestino. Como eu já falei, é super importante para a manutenção da barreira intestinal porque ele serve como energia para as células. E esse outro resultado talvez seja mais expressivo para você, prescritor, que mostra a redução dos níveis de calprotectina fecal dos pacientes. Essa redução de calprotectina dos participantes que ingeriram o Microbiome-X indica uma diminuição da inflamação no intestino. Então, para o pessoal que tem uma tendência ao desenvolvimento daquelas doenças inflamatórias intestinais, o Microbiome-X é um ótimo parceiro aí. Então, esse estudo nos mostra que o Microbiome-X é capaz de modular a microbiota intestinal, fortalecendo a barreira e aumentando a imunidade, e bem como aumentando os níveis de butirato e diminuindo a inflamação intestinal. Existem outros dados nesse mesmo estudo muito interessantes, porém, eu só vou citar aqui para não deixar esse vídeo muito comprido, tá? Os autores também avaliaram a modulação feita pelo Microbiome-X em níveis de espécies e perceberam que houve um aumento dessa aqui, a Roseburia. É interessante que ela possui uma correlação negativa com o desenvolvimento de massa gorda, de gordura. Como assim, né? Pessoas obesas apresentam menos desse tipo de linhagem de bactéria do que pessoas com peso normal. Os autores também perceberam que os participantes tiveram uma redução na relação cintura-quadril, indicando que o Microbiome-X facilitou a perda de peso no período do estudo. Então, se a gente pensar nessas duas observações juntas, podemos até dizer que o Microbiome-X pode ser utilizado como um auxiliar no emagrecimento aí. Bacana, né? Um outro estudo também relatou uma melhora do bem-estar de atletas após o consumo do Microbiome-X. Então, eles se sentiram mais dispostos, mais vigorosos e com menos restrições para a prática esportiva. Esses dados que eu apresentei foram publicados pela Bioactor, nesse trabalho aqui. Quem quiser dar uma olhada mais aprofundada, só pesquisar que você encontra. Esse aqui é um grande diferencial, né, pessoal? O Microbiome-X possui um estudo original, publicado em uma revista renomada pelos próprios pesquisadores e desenvolvedores do produto. Para que eu vou tomar um Microbiome-X, então? Para fortalecer minha barreira intestinal, para melhorar minha imunidade, para diminuir minha inflamação do intestino, melhorar minha relação cintura-quadril, dar aquela emagrecidinha, né? E até aumentar minha saciedade. Deixo aqui com vocês, então, pessoal, algumas sugestões de fórmula para que vocês possam utilizar o Microbiome-X. Ele pode ser utilizado tanto em cápsula quanto em sachê, sem problema nenhum. A dose, né? Nós sugerimos uma dose de 250 a 500 mg, dependendo da intensidade do seu tratamento. Mas claro que isso pode variar de acordo com a prescrição do seu nutricionista ou do seu médico. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, pessoal. A família Biovital agradece de coração e de intestino. Deixe seu comentário caso queira saber mais ou tenha ficado com alguma dúvida. Eu encontro vocês em um próximo vídeo. Fui!